Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Jesus seja dada toda a honra, a Jesus seja dada toda a glória, a Jesus seja dada toda graças a Deus, todo amém. Que Ele cresça e eu e você diminua. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Ele é digno de honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Bendito seja o nome de Jesus das nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus por você estar assistindo este vídeo. Louvado e agradecido seja Deus. A Ele, para Ele seja dada toda glória. E Deus não dá sua glória a ninguém. Deus, Jeová, não dá a sua glória a ninguém. Tem muitos apóstolos aqui no planeta Terra querendo a glória de Deus. Tem muitos líderes religiosos querendo a glória de Deus. Mas só quem é digno de honra, de glória, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de já, o Deus de repente, o Deus do rebuliço. A Ele e para Ele é toda a glória, todo o poder. Meus amados, meus queridos, talvez você veja para esse vídeo devido ao título que está aí do rodapé, né, onde vamos falar sobre esta, digamos assim, triste fala do suposto apóstolo Sales, né? Não conheço, eu assisti um vídeo dele aí, mas Jesus conhece, né? Então o apóstolo Sales diz que tem pessoas que pensam que o diabo fala igual nordestino. O apóstolo Sales, ele deve ser lá do SUS, deve ser, com certeza não deve ser nordestino, né? Porque ele disse que tem pessoas que pensam que o diabo fala igual nordestino. Primeiro, o ministro tem que botar na cabeça que uma fala de um pastor, de um líder espiritual, tem grande poder. Poder de destruir vida, poder de causar um grande rebuliço. Então, quando a pessoa é um líder espiritual ou um famoso nas mídias, né, tudo que ele fala vai trazer bênção ou maldição. E por essa fala dele, me parece que ele tem preconceito com o nordestino, mas se tem, é problema dele. Então, todos os líderes têm que ter amor pelas almas. Né? Aí ele está dizendo aqui, eu vou botar o vídeo, vamos comentar esse do vídeo, que ele diz que tem pessoas que pensam que o diabo fala igual nordestino, né? O apóstolo Saulo diz que tem pessoas que pensam que o diabo fala igual o nordestino, quer dizer, está com discriminação com a gente. Para mim não importa se você é nordestino ou não, se você fala por aqui, por lá, se você é um intelectual, se você fala um português corretamente bem explicado. O que importa para mim é mesmo você falando por aqui, por lá, mesmo você sendo nordestino ou não, o que importa é que o que você vai falar eu estou entendendo. Porque eu sou nordestino com todo orgulho, graças a Deus. Se não fosse também, teria orgulho de onde eu teria nascido. Certo? Às vezes eu sei falar um português explicado, mas eu tenho preguiça de falar a palavra explicada, bonita. Até porque eu não sou professor de português para falar um português corretamente, certo? Eu não sou professor de português para falar um português correto. Às vezes eu sei falar a frase certa, mas eu tenho preguiça e eu gosto de falar do meu jeito mesmo. Eu não quero aqui querer botar uma máscara, uma capa de um pregador intelectual. Não. O importante é que quando eu falar por aqui e por lá, você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, para mim, o que importa é isso, certo? Então, é lamentável ver pessoas que dizem ser apóstolo de Jesus com a fala dessa, né? Foi muito infeliz em dizer isso. Vamos ver o que o apóstolo Sales, né? Sales diz que as pessoas pensam que o diabo fala igual ao nordestino. Olha só. Ficou mudo, foi? O diabo é analfabeto e fala tipo nordestino.
O apóstolo Salles diz que tem pessoas que pensam que o diabo é analfabeto e fala igual a nordestino. As pessoas imaginam esse demônio analfabeto. Então, tipo assim, que o diabo vai falar, tipo nordestino. Olha, sei o que, ninguém, sei o que. Deveria lavar a boca santa e respeitar o nosso Nordeste brasileiro de homens e mulheres de Deus. E falando em informação, para chamar o diabo de analfabeto, sugerindo também que os nordestinos não é analfabeto, qual é a formação do apóstolo Salles? Porque, teologicamente falando, ele é analfabeto funcional, porque ele lê e não consegue entender o que ele lê nas escrituras. Tipo nordestino. Olha, sei o que, ninguém, sei o que. Não faz muito tempo que ele andava lado a lado com uma pastora muito famosa do Pix do Nordeste, talvez aprendendo, sendo tutoriado como administrar a sua igreja. Agora diz que existem pessoas que pensam que o diabo é analfabeto e fala igual a nordestino. A Bíblia diz que nada fica encoberto que não venha a ser revelado. Talvez você agora, seguidor, admirador nordestino desse santo homem de Deus, entenda que ele não é homem de Deus, ele não é apóstolo, ele não é profeta, porque se assim fosse, não teria que o diabo fala igual ao nordestino. Que o diabo vai falar, tipo nordestino. O apóstolo Salles diz que tem pessoas que... Então, o senhor, apóstolo Salles, né, diz que tem pessoas que pensam que o diabo, né, é mal analfabeto igual ao nordestino, né? Homens e mulheres de Deus. E falando em informação, para chamar o diabo de analfabeto, sugerindo também que os nordestinos não é analfabeto, qual é a formação do apóstolo Salles? Porque, teologicamente falando, ele é analfabeto funcional, porque ele lê e o apóstolo Saulo diz que tem pessoas que pensam que o diabo é analfabeto, fala igual ao nordestino, né? Veja só, apóstolo Saulo. Eu assisti um vídeo seu na sua mansão, fazendo uma live, lamentando, né, porque as pessoas não estavam mandando mais as ofertas, as pessoas que mandavam as ofertas, os dízimos não estavam mais, né? Então, se o senhor estava na sua mansão, se lastimando porque as pessoas não estavam mais dando dízimo, né? As pessoas que davam não estão dando mais. Eu assisti isso aí, esse vídeo seu aí. Não sei se o senhor tirou do seu, mas eu assisti. Foi onde eu lhe conheci. O senhor com esse jeito intelectual. Então, veja só. O senhor falar que tem pessoas que pensam que o diabo é mal analfabeto, igual o nordestino, né? Eu admiro o senhor querer ser melhor do que o nordestino, falar um português corretamente bem explicado, né? E pega a Bíblia para distorcer a palavra de Deus quando se trata de contribuição. Na verdade, o senhor acertou em uma coisa. O diabo, muitas das vezes, ele usa os falsos apóstolos, falsos ministros, pastores, em cima das púlpitas das congregações, né? Para pegar essa galera rica aí, porque quanto mais a igreja rica, mais foi grande, mais foi pensando na turma da elite, pensando do pessoal da classe média, rica, milionário. Essas grandes igrejas aí, é por isso que ele procura igreja de fundo de quintal, procura igreja em garagem, procura igreja em cada esquina, igreja pequena, pastor sério, que ama as ovelhas, porque muitos, você quer ir congregar em igreja grande, vá, mas vigie, porque muitas igrejas grandes viraram comércio, não todas, não vou exagerar, mas muitas viraram comércio. Aliás, eles não querem fazer igreja na periferia, por quê? Porque só tem pobre. Aí faz aonde? Na área de gente nobre, grandes tempos, visando o quê? Amor às almas. Então eu vi uma live sua se lastimando, porque as pessoas estavam parando de dar o dízimo, de ofertar, quem ofertava não estava ofertando mais. E foi onde eu conheci agora o senhor com essa fala aí. Então, muitas das vezes o diabo usa pessoas que falam bonito, né, para distorcer a palavra de Deus, para pregar judaísmo no lugar do cristianismo. O diabo usa muitos
falsos ungidos, falsos líderes, para pregar que quem não dá o dízimo vai para o inferno. O diabo tem falado na boca de muitos líderes, né? Dizer, tu quer prosperar? Dê 10% do seu dízimo. Aí um jogador famoso de futebol que ganha milhões. O caso de Neymar e outros aí. Cristiano Ronaldo e outros. Ganha milhões. Aí chega numa igreja dessa, aí esses caras entendem de futebol, entendem de bater pênalti, entendem de bater falta, mas não entendem de Bíblia. Aí quando chegar aí você lê Velho Testamento, lê Malaquias 3:10, que não foi para a igreja nem existia ainda, Jesus não tinha nem vindo ainda, Pedro Ave Cabral não tinha nem descobrido o Brasil ainda. Aí você lê isso para um Neymar do futebol, um craque aí do Corinthians, do Flamengo, desses times aí. Aí diz, se tu não der o dízimo, tu não vai prosperar. A tua carreira no futebol vai acabar. E esses caras, quanto mais rico ele é, mais rico quer ficar. A ambição por dinheiro, muitos deuses dele é dinheiro. Aí eles escutam um ministro em cima do púlpito dizendo isso, eles não entendem de Bíblia. Aí você mostra Malaquias 3:10 e diz, olha aí, ó. Você só vai prosperar se você der o dízimo. Aí os caras desses faz de vocês mais milionários, né? Faz dos senhores, né, sentarem em cadeiras de ouro, comprarem jatinho, fazenda, né? Quer dizer, eu prefiro ser analfabeto e respeitar a palavra de Deus do que os senhores que se julgam intelectual, que falam português bonito, mas desonra a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, o diabo ele fala bonito para distorcer as escrituras. É o que muitos dos senhores fazem nas suas congregações. Eu não sei se é o seu caso, mas deve ser pela live que eu fiz. Mas eu não estou aqui para denegrir essa imagem. Eu estou aqui para combater essa sua triste fala aí, e que Deus lhe abençoe e abra o seu entendimento. E que o Senhor tenha amor pelos nordestinos, porque nós também somos filhos de Deus. Nordestino, pessoas, coração grande, né? Mas esse ódio por nordestino, eu sei o que é, foi a política. Essa política foi a pior das políticas na história da humanidade aqui no Brasil, que trouxe muita discórdia. E a grande tribulação vai vir por causa da política dentro da igreja. Deveria ter uma lei proibindo de padre, pastor entrar em política, né? Porque período de política ficam doidos por isso aqui e começa a acontecer das congregações em que não vota no candidato do pastor e faz dos púlpitos púlpito. Ou eu estou falando agora novidade aqui. Então, o senhor querer desfazer do destino, o senhor deveria se chegar, que o senhor deve falar um português bonito, explicado, mas distorce a palavra de Deus. Muitos que falam português bonito, muitos pregadores intelectual, pega a Bíblia para ler Malaquias 3:10 e dizer, se você não der o dízimo, você não vale uma prata furada. Muitos que falam português bem explicado, usam a Bíblia para dizer, se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus, ladrão de Deus. Muitos que falam português mais bonito do que o nordestino, pega a palavra de Deus para dizer, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, os demônios, o mingrador, cortador, devorador vai atingir as tuas finanças e você vai gastar na farmácia porque não deu o dízimo. Então, os senhores intelectuais, doutorado em teologia e bacharel em teologia, dos grandes anéis do tamanho do caldeirão no dedo, de doutores de letras, mas do que adianta os senhores querem ser melhores do que os nordestinos? Né? Zombam de nós nordestinos porque nós falamos errado. Aliás, eu acho bonito o nordestino falando essa fala matuta, devemos respeitar a cultura de cada lugar, né? O jeito de cada pessoa, né? Então isso é discriminação, é falta de amor, falta de temor a Deus. Nós somos alma dentro de Deus. Não existe nordestino, não existe almas. Dentro de Deus nós somos tudo almas. Então temos que ter amor pelas almas, sem acepção de pessoa.
Então o nordestino é um povo que leva muito paulada. É um povo muito discriminado. Mas pense num povo abençoado, de coração grande. Passa um dia na casa do nordestino. Vem visitar o nordestino. Vem tomar um café aqui na minha casa, sou pobre. Mas graças a Deus tenho o meu salário. Mas vem tomar um café aqui em casa. Que mesmo depois dessa sua fala, eu tenho certeza que eu tenho grande amor e carinho e consideração por sua pessoa e vou lhe receber muito bem aqui na minha casa. Venha. Venha, em nome de Jesus, sentir esse calor do nordestino. Porque mesmo se eu dizer uma aberração dessa, ainda tem pessoas que ainda lhe amam em Cristo Jesus. E é para amar mesmo, não é para lhe odiar não. Tem até pena de pessoas que usam esses, né? Usa essas argumentações. Rapaz, deixa os nordestinos em paz, homem. Olha o que é que a política está fazendo aí. É isso aí, jogando um povo contra o outro. Então, e tem muitos que dizem coisa pior do que o senhor falou. Né? Isso é só o que está registrado aí na internet. Tem muitos que muita discriminação com o nordestino, né? O Salles diz que tem pessoas que pensam que o diabo é nordestino. As pessoas imaginam esse demônio tipo nordestino. O apóstolo Salles diz que tem pessoas que pensam que o diabo é analfabeto e fala igual a nordestino. As pessoas imaginam esse demônio analfabeto. Então, tipo assim, que o diabo vai falar tipo nordestino. Olha, sei o que, ninguém, sei o que. Deveria lavar a boca santa e respeitar o nosso Nordeste brasileiro de homens e mulheres de Deus. E falando em informação, para chamar o diabo de analfabeto, sugerindo também que os nordestinos não é analfabeto, qual é a formação do apóstolo Salles? Porque, teologicamente falando, ele é analfabeto funcional, porque ele lê e não consegue entender o que ele lê nas escrituras. Tipo nordestino. Olha, sei o que, ninguém, sei o que. Não faz muito tempo que ele andava lado a lado com uma pastora muito famosa do Pix do Nordeste, talvez aprendendo, sendo tutoriado como administrar a sua igreja. Agora diz que existem pessoas que pensam que o diabo é analfabeto e fala igual a nordestino. A Bíblia diz que nada fica encoberto que não venha a ser revelado. Talvez você agora, seguidor, admirador nordestino desse santo homem de Deus, entenda que ele não é homem de Deus, ele não é apóstolo, ele não é profeta, porque se assim fosse, não diria que o diabo fala igual a nordestino. Que o diabo vai falar tipo nordestino. O apóstolo Salles diz que tem pessoas... Agora, só que o que me chama a atenção é que o senhor diz que tem pessoas que pensam que o diabo é analfabeto e fala igual ao nordestino, né? Mas o dízimo do nordestino não lhe interessa, né? O nordestino chega na sua congregação, o senhor vai amar, né? Os dízimos. Então, é por isso que eu digo, diga não ao dízimo, diga não ao dízimo, diga não a crente na política. É por isso que ninguém gosta da minha pregação, porque eu tenho coragem. E às vezes nem tudo a gente deve falar, assim como o senhor falou, isso não era para você ter falado, né? Mas como a minha chamada foi para combater as heresias, nada pessoal com o senhor, até porque eu nem lhe conheço, mas combatendo a sua fala, né? Então nós estamos aqui, eu estou aqui para lhe ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi e também para aprender. Estamos aqui para aprender um com os outros, certo? E não importa se quem vai me ensinar fala um português errado, o que importa é que eu estou entendendo o que ele está falando. Agora não adianta, o que eu não quero é que a pessoa fale bonito, né? Bonito, destralar, aí pega a Bíblia para distorcer a palavra de Deus, para mentir em nome de Malaquias 3:10, porque o que nós vemos é isso. É isso. Pessoas e grandes empresários fazendo das suas indústrias, igrejas, congregações, para se enriquecer mais ainda, pregando Malaquias 3:10. Então, o senhor que fala que tem pessoas que pensam que o diabo é analfabeto e fala igual ao nordestino, mas o senhor não respeita nem a palavra de Deus, como é que vai respeitar nós nordestinos? O senhor prega dízimo. Olha, na verdade, o que esperar de um líder espiritual que prega dízimo, que prega salvação em cima do dízimo? Só essas coisas, meu. Procure igreja pequena. Presta atenção nas igrejas pequenas, o avivamento que está tendo. Aí você fica esperando avivamento aonde? Igreja grande? Vai em igreja pequena, você vê o avivamento que é. Essa semana eu passei numa igreja ali e parecia que o céu tinha descido.
Era um pedacinho do céu, o povo na unção, se alegrando da presença de Deus. Tenho certeza que ali é depressão, ó. Tenho certeza que naquele culto ali não tinha depressão, porque era só a alegria do Espírito. E eu só não fiquei para se alegrar na presença de Jesus porque eu estava indo para o meu trabalho. Graças a Deus por isso, certo? Então, apóstolo Salles, eu acredito que você vai fazer um vídeo se explicando e pedindo perdão e já, se não fizer, ou se fizer, já receba antecipadamente. Olha que palavra bonita. Receba antecipadamente. Ó, eu falo palavra bonita às vezes. Viu? Receba antecipadamente o meu perdão. Está perdoado em nome de Jesus. Fique com Deus. Este foi o vídeo para hoje. A minha intenção não foi botar ninguém contra ninguém, mas para abrir sua mente para as heresias pregadas da congregação. Tem muitos pastores teólogos, pastores que falam bonito, mas não estão respeitando a palavra de Deus. Então, fica na paz, fica na bênção. E até o próximo vídeo, se assim Deus O apóstolo Salles disse nos que o permitir. diabo é analfabeto e fala igual a nordestino. As pessoas imaginam. E eu quero aproveitar aqui, Então, visita o canal aqui, ó. falar, tipo nordestino. Lúcio Deveria lavar a boca santa e Faria. respeitar o nosso Nordeste Lúcio brasileiro Faria, de isso. homens e Visita o canal desse abençoado aqui, ó. E falando em Pense no homem informação, usado por o Deus. diabo de Os vídeos dele é analfabeto sugeriu tudo também que os nordestinos é de muito aprendizado. a formação do